acontecer. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. O Hospital Santa Teresa vai manter o convênio com a Prefeitura de Petrópolis até dezembro deste ano. A informação foi confirmada em audiência na Quarta Vara Cível na última quarta-feira. Os motoristas que passam pelo quilômetro 67 no sentido Juiz de Fora devem ter atenção na BR-040. O trecho permanece em meia pista após o tombamento de uma carreta. E a crise no transporte público em Petrópolis ganha novos capítulos. O Tribunal de Justiça do Rio cancela a audiência que debateria o problema. Por conta do carnaval, o número de viagens interestaduais deve aumentar em 45%. Nova Friburgo está entre as cidades mais procuradas aqui no interior do estado. E começa nesta sexta-feira as inscrições para o concurso unificado. O prazo se estende até o dia 9 de fevereiro. E o Detran Rio faz mutirão neste sábado para fornecer segunda via gratuita da CNH aos afetados pelas enchentes. Esses e outros detalhes você acompanha agora no Correio Petropolitano Debate. Uma ótima tarde para você que está nos acompanhando aqui na programação da TV Correio da Manhã. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar entrando nessa casa agora nesse horário de almoço. Nós desejamos que você tenha uma tarde excelente. E vamos então para as notícias do dia, porque essa notícia é um pouco animadora para os moradores aqui de Petrópolis. O Hospital Santa Teresa informou que aceitou a solicitação do juiz da Quarta Vara Cível de Petrópolis, Jorge Martins, para manter o convênio com a Prefeitura do município até 31 de dezembro. As informações foram trazidas em audiência especial nesta quarta-feira, que contou com a presença da secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, além de representantes do município e da unidade de saúde. O debate agora é em torno dos valores que serão pagos e quais serviços serão renunciados pelo Hospital Santa Teresa. A unidade quer, por exemplo, deixar de realizar os serviços de hemodiálise nesse período, até dezembro, por considerar que a possibilidade do serviço ser feito em outra unidade. Um dos motivos, segundo o hospital, é financeiro. Hoje, o serviço custa R$ 560, mas o sistema público de saúde só paga R$ 240. Apesar disso, Santa Teresa também ofereceu a contrapartida de aumentar a produção de cirurgias eletivas, por exemplo. Isso, no entanto, é condicionado ao aumento do repasse de verbas pelo sistema de saúde. O superintendente de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da Secretaria Estadual de Saúde, Marcelo Rodrigues de Castro, apontou que a habilitação do Hospital Santa Teresa junto ao Ministério da Saúde é de um hospital regional. Com isso, além da hemodiálise, os serviços de alta complexidade também preocupam. Ou seja, há essa preocupação ali, entre a Secretaria de Saúde e o município de Petrópolis para que a unidade de saúde mantenha esses serviços. As partes concordaram que o Hospital Santa Teresa contrate uma auditoria técnico-contábil independente, que será acompanhada tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto pelo município de Petrópolis, e essa análise deve ter um prazo total de 60 dias, e após esse período, então, uma nova audiência será marcada para decidir quais serviços ficarão disponíveis até o dia 31 de dezembro. Eu lembro aqui para você que essa questão dessa audiência e desse debate em torno dessa auditoria também que vai ser realizada é porque há uma fila de espera de cirurgias eletivas para ortopedia. O Santa Teresa diz que não são bem esses números, o município informa outros números, enfim, uma confusão ali dos números e também dos repasses. Uma das grandes reclamações do Hospital Santa Teresa é da tabela SUS, por exemplo, que está muito defasada em vista dos preços praticados no mercado. Então, essa auditoria vai tentar colocar tudo isso na mesa, ver realmente o que está acontecendo e aí sim voltar a esse debate. A gente torce realmente para que essa situação avance, porque, como a gente viu, é um hospital importante para toda a região. Hemodiálise, atendimento dos acidentados de trânsito, que são trazidos para cá. Um exemplo: se você se acidentar na BR-040 e não tiver o Hospital Santa Teresa, ou você será levado para Caxias ou para Juiz de Fora. Não há outro hospital na área de concessão da BR-040, até Juiz de Fora, entre Rio e Juiz de Fora, que possa atender esses pacientes pelo SUS. Então, realmente é um hospital de extrema importância
para a saúde da região. E falando em BR-040, a rodovia apresenta retenção em Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro, entre o quilômetro 121 e o quilômetro 125, que dá acesso à Avenida Brasil na manhã desta quinta-feira, devido ao intenso fluxo de veículos que seguem em direção às vias expressas de ligação com a capital. Aqui em Petrópolis, o quilômetro 67, sentido Juiz de Fora, ali nas proximidades de Araras, continua em meia pista devido a uma carreta tombada no local. Essa carreta tombou ontem à tarde e ainda está no local, um acidente realmente muito complicado. Vale lembrar também que ontem um ônibus da Cidade Real acabou saindo da pista, mas a situação não teve feridos e a empresa está investigando as causas do ocorrido. E ainda falando também sobre transporte público, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou ao jornal Correio Petropolitano a lista de ônibus vistoriados pela companhia no final de dezembro de 2023. O pedido foi feito após o Ministério Público do Rio de Janeiro apontar 54 veículos das empresas reprovados em vistorias pela CPTrans e que ainda estão em circulação. No documento, a CPTrans aprovou mais de 20 veículos que excederam o prazo de uso, segundo a resolução da própria companhia. A lista foi enviada ao jornal por meio da Lei de Acesso à Informação e engloba 60% da frota das empresas Cascatinha e Petroita. De acordo com a lista, 23 veículos foram aprovados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, mesmo tendo excedido o prazo de uso. Em contrapartida, outros veículos da Petroita que não estão na lista já apresentaram problemas em 2024. Após vistorias realizadas por vereadores de Petrópolis em ônibus que estavam em circulação no município, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra as empresas Petroita e Cascatinha. O MPRJ apontou que 54 veículos das empresas não poderiam estar em circulação, pois foram reprovados em vistorias da CPTrans. Já no dia 7 de dezembro de 2023, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou a retirada de circulação dos ônibus reprovados por itens de segurança em até 10 dias. Esta última também determinou a substituição dos coletivos que ultrapassarem os 11 anos de uso, num prazo de 120 dias. O documento enviado exclusivamente ao Correio Petropolitano constatou 65 veículos das empresas Petroita e Cascatinha que foram vistoriados pela CPTrans em 2 períodos. A primeira vistoria aconteceu em agosto de 2023, quando 5 veículos foram aprovados, outros 6 aprovados com restrições e 54 veículos foram reprovados. Uma outra vistoria foi realizada de forma extraordinária no dia 21 de dezembro, quando 8 veículos não foram vistoriados por estarem passando por manutenção, 4 veículos foram reprovados, outros 4 reprovados com restrições e 49 deles foram aprovados na vistoria. No entanto, pôde-se notar que alguns dos veículos aprovados na segunda vistoria estão com um tempo limite de uso excedido. 8 veículos da Petroita foram fabricados em 2011 e 9 deles em 2012. Já da Cascatinha, consta um veículo datado de 2010, 2 de 2011 e 3 em 2012. Segundo a resolução da CPTrans de número 2, do dia 8 de dezembro de 2008, a idade máxima dos veículos de transporte coletivo do município de Petrópolis, do tipo padrão e convencional, é de 11 anos. Nesta quarta-feira, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, convocou todas as empresas de ônibus para uma audiência. Além disso, o juiz pediu a vistoria de 100% dos veículos das empresas Petroita e Cascatinha. A cada mês, a cada reunião, a sociedade civil tem se debruçado para cobrar, não só dos empresários, mas tanto dos vereadores quanto do governo municipal, para que medidas mais duras de fiscalização sejam realizadas na cidade. Vários ônibus são reprovados e aprovados na fiscalização feita pela CPTrans. E o que mais nos choca é o caráter técnico da fiscalização. Na manhã de terça-feira, um ônibus da Petroita foi apreendido em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Pórtico do Quitandinha. Segundo a PRF, o veículo em questão estava com o documento vencido desde 2018, para-brisa trincado,
cronotacógrafo sem aferição e placa sem condições de legibilidade e visibilidade. Na ocasião, passageiros do transporte público que faziam o trajeto da linha Duques tiveram que descer no meio do caminho. Já no dia 4 de janeiro deste ano, um outro veículo da empresa Petroita, que atende a linha Venezuela, quebrou em meio à Avenida Queller. Na ocasião, o horário do serviço foi atrasado e provocou um trecho de lentidão na avenida. Ao pesquisar a documentação destes 2 ônibus, o período de fabricação está datado do ano de 2011. Procuradas, as empresas Petroita e Cascatinha não responderam sobre o motivo dos ônibus estarem rodando irregulares. Referente aos ônibus apreendidos pela PRF, também não tivemos respostas sobre quais medidas foram tomadas para garantir que os passageiros chegassem ao destino final. A CPTrans, responsável pela fiscalização desses veículos, também não respondeu até o fechamento desta edição. E aí uma apuração que a gente traz aqui para você viu na reportagem que o juiz Jorge Martins ele convocou uma audiência que seria hoje, agora há pouco, 2 da tarde, em relação a essa questão dos ônibus. Mas o desembargador Wilson do Nascimento Reis, do Tribunal de Justiça do Rio, da 17ª Câmara de Direito Privado, derrubou essa audiência, ele cancelou essa audiência. Ele atendeu a um pedido das empresas que dizia que muitos atores públicos foram chamados, que não tinha muita relação com o caso em si, principalmente em relação à primeira convocação, então cancelou essa audiência, ou seja, hoje não terá mais essa audiência para debater. A CPTrans informou que já realizou sua vistoria em 100% da frota da Petroita e da Cascatinha, mas não divulgou os resultados, né, de quantos foram aprovados, de quantos foram reprovados, de quais itens foram avaliados conforme aquilo que o juiz pediu. Nós estamos tentando, obviamente, essas informações, tendo nova atualização, nós também trazemos para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Mas então a nova informação agora, no momento, é essa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cancelou a audiência que seria realizada hoje às 2 da tarde para debater essa questão dos ônibus. Enquanto isso, quem sofre é a população. E cerca de 3 milhões de passageiros devem circular pelas estradas brasileiras via transportes interestaduais durante o feriado de Carnaval. A estimativa é da Associação Brasileira de Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, a ABRAT, e supera em 45% os índices registrados no mesmo período em 2023, quando cerca de 2 milhões e 100 mil passageiros foram transportados. Ainda de acordo com os indicadores da entidade, os destinos mais procurados para quem quer aproveitar o Carnaval são Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Poços de Caldas e Belo Horizonte. E a expectativa é que esta tradição se mantenha em 2024. Porém, há quem prefira curtir o Carnaval no interior do país. Locais como as cidades de Olímpia, as cidades de Serra e Mantiqueira, em São Paulo, Ouro Preto e Tiradentes, em Minas Gerais, Nova Friburgo e Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro, Aracate e Jericoacoara, no Ceará, Porto Seguro, na Bahia, Pirenópolis, em Goiás, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Morretes e Paranaguá, no Paraná, e São Francisco do Sul e Navegantes, em Santa Catarina, assumem o ranking dos 15 municípios mais visitados nesse período por meio do transporte interestadual. No Carnaval, momento onde o consumo de álcool é mais comum, é importante a gente deixar aqui um alerta, né, para os foliões que forem curtir a esse período, que devem ser tomados cuidados ao tomar a estrada. E a ABRAT reforça que a escolha do ônibus regular para o deslocamento é sempre o mais recomendado. As empresas do setor rodoviário aplicam periodicamente testes toxicológicos de larga janela de detecção nos motoristas e realizam uma operação que se preocupa com a carga horária adequada de cada um dos condutores, além de fazerem um monitoramento da saúde do motorista com centros de apoio e programas voltados à medicina do sono que evitam o cansaço. E nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta você vai ver a questão ainda da problemática da enchente na Baixada Fluminense, também na capital fluminense. Enfim, essas problemáticas, né, em relação às doenças que podem aparecer. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde está alertando a população e as secretarias municipais de saúde das cidades atingidas pelas fortes chuvas no fim de semana passado sobre os perigos e a necessidade de prevenção, monitoramento e tratamento das doenças relacionadas aos alagamentos. Em média, 2 semanas após as tempestades, é comum o aumento de casos de leptospirose, diarreias, hepatite A e E, tétano e dengue. Nós vamos assistir então agora uma sonora com a Superintendente de Emergências em Saúde Pública, Silvia Carvalho, sobre a situação. Nesse momento a gente vem alertar a população que teve contato com a água ou com a lama de enchentes que fiquem alerta aos sintomas, caso nas próximas semanas apresentem sintomas como febre, diarreia, náuseas ou mal-estar geral, procurem imediatamente uma unidade de saúde. É muito comum, após esses eventos, termos o aparecimento de doenças como leptospirose, diarreias, e essas pessoas precisam ser avaliadas pelos profissionais de saúde. Então, por isso a importância de buscar uma unidade caso apresente sintomas. A Secretaria de Estado, no dia de ontem, fez uma reunião com os municípios afetados, que tiveram alagamentos ou as chuvas intensas nos últimos dias, fazendo todas as orientações e se colocando à disposição no sentido de dar apoio, tanto técnico quanto material, para que a gente possa atender a população dentro das suas necessidades. Muito triste, né, essa situação que os moradores da Baixada Fluminense, também da capital, enfrentaram nesse último final de semana. Em muitos lugares ainda há pontos sim, de bolsões de água. E a gente tem agora alguns relatos de moradores de Nova Iguaçu falando, sobre como que foram esses dias de enchente e a perda, de tudo dentro de casa devido a mais um problema com as chuvas. Viemos fazer o recadastramento do cartão Recomeçar e aqui ficamos sabendo que está tendo um balcão de emprego, balcão para tirar certidão de nascimento, segunda vida e identidade, e viemos aqui fazer a inscrição para o balcão de emprego.
Foi rápido, foi eficaz, tratou a gente ali muito bem. Aí ela falou que já atualizou o nosso cadastro ali e só a gente agora aguardar. Eu imaginava que nem ter esse atendimento, eu imaginava que ia ter só o cartão recomeçar. Aí eu cheguei aqui e a moça disse que ia ter isso tudo. Aí eu aproveitei, né? Vim aqui fazer o meu cadastro, quem sabe? Deus não sorri, eu não consigo uma vaguinha na minha área. O que vai melhorar, né, na verdade, como diz o cartão, né, o que eu vou poder recomeçar através desse cartão é reavendo alguns itens que eu vou poder comprar, né, para minha casa, graças a Deus novamente, e dar melhorias, né, na minha casa, que algumas coisas também de materiais eu vou comprar, então vai me ajudar em muita coisa, vai me ajudar a recomeçar bastante coisa. Fazer o certidão de nascimento e tentar fazer a identidade, porque minha identidade molhou na enchente. Fez o cadastro, estou conseguindo tudo aos poucos aqui, eu vou conseguir. Recomeçar, né? É isso mesmo que a gente deseja para todas essas pessoas. Nós aqui passamos também por esses momentos tão difíceis em 2022 e a gente entende muito bem esse sentimento agora de cada uma dessas pessoas e torcemos, né, para que as coisas sejam feitas, porque infelizmente as chuvas vão vir cada vez mais fortes devido às mudanças climáticas. Mas se os governos se unirem e deixarem a politicagem de lado para ajudar quem realmente precisa, para fazer as obras que realmente precisam ser feitas, a gente daqui a pouco, se Deus quiser, não vai ver mais essas cenas. Mas infelizmente está muito difícil ter fé. Começam nessa sexta-feira as inscrições para o concurso público nacional unificado. O certame vai selecionar de uma vez só 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br, será gerado um guia de recolhimento, GRU, único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso e o prazo é até 9 de fevereiro. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior. Estão isentos candidatos que integram o cadastro único dos programas sociais, o CAD único, e que cursam ou cursaram faculdade com o apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante ou do Ensino Superior, FIES, ou então do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Assim também como doadores de medula óssea também estão isentos. E a gente vai ver então agora a tabela, né, aí com todas as datas para você ficar bem atento aí na sua casa. É uma ótima oportunidade para você que está procurando um concurso, né? Então, fique atento porque as datas vão até o dia 9 de fevereiro. E nós vamos conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda, porque o esporte está em pauta no município. Boa tarde, Ana. Olá, Richard, boa tarde. Ciclistas pedem por mais ciclovias em Volta Redonda. Apesar de planejamento urbano, o município ainda não inclui circulação dessas vias, mesmo com um número expressivo de ciclistas pela cidade. As poucas vias que possuem são inapropriadas para uso, com lombadas e falta de sinalização, que acabam comprometendo a segurança para quem trafega de bicicleta. Para buscar uma solução, o STMU vem planejando reuniões com o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. No entanto, segundo um dos representantes, ainda há falta de transparência quanto aos investimentos que serão feitos na cidade. É com você. Muito obrigado, Ana. E o Detran vai realizar neste sábado um mutirão especial de atendimentos para fornecer a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação aos moradores da região metropolitana atingidos pelas enchentes do último final de semana. Então, voltando, né, a falar dessa problemática das chuvas. Os cidadãos que perderam suas CNHs nas chuvas serão atendidos gratuitamente, sem necessidade de agendamento, em 8 postos de habilitação. Na Baixada Fluminense, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Mesquita e Magé. A gratuidade será oferecida apenas para a emissão da segunda via da CNH e o atendimento será por ordem de chegada para os demais serviços, como renovação da CNH, primeira habilitação, adição, mudança de categoria, troca de permissão para dirigir, entre outros. E será necessário pagar a taxa correspondente para fazer o agendamento pelo site do Detran. A gente lembra para você que é o detran.rj.gov.br. detran.rj.gov.br. Se você quiser, também pode entrar em contato pelo teleatendimento, que é o 21 3460 4040, e também o 4041 e o 4042.
as vagas já estão disponíveis. Além dos municípios da Baixada Fluminense, haverá também mutirão para emissão de CNHs neste sábado em municípios que registraram alta demanda nos últimos dias. São eles: Cordeiro, Itaocara, Valença, Areal, Miracema e Rio das Ostras. Nessas 6 cidades, todos os serviços precisarão ser agendados pelo site do Detran ou pelos telefones já citados e não haverá o benefício da gratuidade para a emissão da segunda via. E olha só, gente, para você que utiliza muito o WhatsApp, né, aqui na redação a gente está sempre utilizando para apurar as melhores informações para você, além do e-mail e do telefone também. O WhatsApp hoje é uma ferramenta muito importante. A mais recente atualização, anunciada nesta quarta-feira, sob a tutela da empresa Meta, introduziu aprimoramentos significativos para os administradores de canais, visando potencializar a comunicação unidirecional com os milhares de usuários. Vamos assistir. A partir de agora, os gestores desses espaços de distribuição massiva no WhatsApp ganharão a capacidade de enviar áudios, realizar enquetes e nomear até 16 administradores para auxiliar na gestão do canal. A atualização está acessível para todos os usuários a partir do dia do anúncio. Vale ressaltar que a implementação desse recurso no Brasil foi adiada pela Meta, a controladora do WhatsApp, em resposta à recomendação do Ministério Público Federal durante as eleições de 2022. A empresa foi aconselhada a aguardar até o ano seguinte para lançar a funcionalidade, com o intuito de prevenir a propagação de desinformação em um contexto eleitoral. Essas melhorias nos canais chegam em um momento estratégico, o novo período eleitoral no país. Nos canais, os criadores já podem compartilhar imagens, links, textos, vídeos, competindo diretamente com ferramentas similares no Telegram. Dentre os novos recursos, destacam-se mensagem de voz, enquetes e compartilhamentos de cards nos status, uma ferramenta análoga aos stories do Instagram, permitindo a divulgação de atualizações relevantes. Além disso, a Meta introduziu a funcionalidade de múltiplos ADMs, permitindo que os canais tenham até 16 administradores para colaborar na gestão das atualizações. Os donos dos canais podem convidar qualquer um de seus contatos ou seguidores para se tornarem administradores, conferindo-lhes a capacidade de gerenciar informações, criar, editar e excluir atualizações. Cabe destacar que apenas os proprietários de um canal mantêm a permissão exclusiva para excluí-lo. Com essas inovações, o WhatsApp reforça o papel como uma plataforma robusta para a comunicação eficiente em larga escala. Você está vendo que o Richard não está aqui hoje? Mas ele vai participar agora com a gente. O Richard está ao vivo agora do Vale do Cuiabá e vai falar com a gente. Richard, boa tarde para você. Qual a pauta de hoje por aí? A gente teve um probleminha com o áudio do Richard e a gente vai chamar ele já já. Mas então, será que Brasília está no ponto? Porque tem também debate sobre a reforma administrativa em Brasília. A repórter Gabriela Galo está também ao vivo com a gente para trazer mais informações. Vamos tentar então falar com a Gabriela? Não. Então, a gente vai então falar então sobre ainda Brasília, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira que alunos do 3º ano do ensino médio vão receber incentivo financeiro para participar do Exame Nacional do Ensino Médio. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa para a divulgação dos resultados do Enem 2023. A pasta também liberou os resultados individuais dos participantes. De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira a lei que institui o programa Pé de Meia. A iniciativa prevê uma espécie de bolsa-poupança para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio. Dados da pasta mostram que cerca da metade dos estudantes que estavam concluindo o ensino médio em 2023 participaram da última edição do Enem. Outro agravante, segundo o governo, é que dentre os que se inscreveram, muitos não chegaram a fazer a prova. Dos 1.400.000 estudantes que concluíram o ensino médio e que se inscreveram para o exame, apenas 1 milhão participaram efetivamente. O governo visa identificar os motivos em cada rede e em cada estado, além de dialogar com as redes para identificar os motivos das faltas. Vamos então tentar agora contato com o Richard de novo, que está no Vale do Cuiabá, e vai falar um pouquinho mais com a gente. Richard, boa tarde. Consegue me escutar agora?
Olá, Wellington, boa tarde para você. Escuto você perfeitamente. A gente hoje que trocou um pouquinho esses papéis, né? Boa tarde também, é claro, para quem está nos acompanhando nesse momento. Bem, Wellington, a gente fez essa troca na apresentação, mas para falar de um tema muito importante. A gente está aqui na localidade Madame Machado, em Petrópolis, para falar sobre uma reunião que vai acontecer daqui a pouco, às 2h da tarde. Essa reunião ela tem o objetivo de levar orientações para a população que mora aqui na região em relação às chuvas. Inclusive, essa reunião ela foi criada, né, uma iniciativa do NUDEC, o Núcleo de Defesa Civil Comunitário da localidade Vale do Cuiabá, uma das mais atingidas na tragédia de 2011, mas também que vai englobar, então, outros NUDECs, entre eles o de Benfica, Gentil e também o aqui de Madame Machado. Inclusive, o tema dessa reunião ela está aqui atrás, justamente onde vai acontecer esse bate-papo, o que eu faço quando chover forte. Além disso, a Secretaria de Defesa Civil também vai estar presente e o Ministério Público, a gente já conversou com a promotora de justiça, Denise Tarim, que vai acompanhar também essa reunião. O objetivo, então, é trazer orientações para a população em períodos de chuva. A gente que no último fim de semana registrou aí pelo menos 28 ocorrências em Petrópolis por conta da chuva. O pedágio da BR-040 chegou a ser interditado no último sábado. Foram 4 horas e meia ali fechado por conta de deslizamentos que ocorreram entre os quilômetros 96 e 99 da BR-040, na pista de subida da serra. E vale lembrar também que a região do Vale do Cuiabá foi uma das mais afetadas em Petrópolis em 2011. Foram 71 mortes registradas naquele período. Lembrando também que foram outras localidades como Nova Friburgo e Teresópolis que também foram muito afetadas. Então teremos essa atualização, inclusive que completou, né, no último dia 11 de janeiro, 13 anos da tragédia de 2011. A gente tem acompanhado, montou uma matéria especial também para apresentar. Essa reunião a gente vai acompanhar, então, e o material completo a gente vai acompanhar nos nossos telejornais da TV Correio da Manhã, Wellington. E amanhã volto para a apresentação aí no estúdio. Tá ótimo, Richard. Muito obrigado pelas suas informações. Amanhã, então, tá aqui com você de novo. E, enfim, boa cobertura e bom trabalho. E a gente, então, continua por aqui. Olha só, gente, inclusive falando em chuva, tem alerta de chuva forte agora, inclusive já começou a chover aqui no centro de Petrópolis, uma pancada bem forte. Então você que estiver para sair de casa agora, fique muito atento. A Defesa Civil já enviou alerta via SMS sobre a possibilidade de chuva moderada a ocasionalmente forte aqui em Petrópolis. E agora vamos falar então sobre economia, porque em novembro de 2023, descontados os efeitos sazonais, a produção industrial do estado do Rio avançou 3,7% em comparação ao mês anterior, o terceiro maior entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE. Como resultado, a indústria fluminense renova a máxima histórica da série iniciada em 2002, mantendo-se 13% acima do nível pré-pandemia, e a análise da produção industrial regional é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Em contraste com o cenário de paralisia observado na indústria nacional, nos últimos 12 meses a indústria fluminense apresentou crescimento de 4,4%. Esse avanço é atribuído tanto ao desempenho positivo da indústria extrativa, que aumentou 7,5% em 12 meses, quanto ao segmento de transformação, que cresceu apenas 1%. Esse resultado chama a atenção principalmente quando a gente compara com o resultado anual, quando a indústria brasileira como um todo apresentou estabilidade no acumulado em 12 meses. Então a gente tem um crescimento de 4,4% quanto a uma estabilidade da indústria nacional. Mas a gente precisa entender que boa parte desse crescimento na indústria fluminense ele é dado principalmente pela indústria extrativa, sobretudo extração de óleo e gás, e também pela indústria de coque, que é o refino de petróleo. Embora a indústria fluminense chame a atenção ao descolar da média nacional, cabe ressaltar que a cadeia do gás e do óleo tem sido o motor para esse crescimento. É o seguinte, quando a gente olha a indústria de transformação como um todo, de uma maneira mais agregada, a gente ainda percebe algumas dificuldades. E boa parte dessas dificuldades que a indústria específica vem enfrentando
ela se dá principalmente devido à alta da taxa de juros. Na indústria de transformação, a falta de dinamismo é explicada em partes pelos efeitos defasados da elevada taxa de juros, que influencia as decisões de investimento por parte das empresas e o consumo por parte das famílias. Mas a gente tem uma perspectiva de que isso possa vir a melhorar principalmente a partir do segundo semestre, quando a gente já vai ver o resultado desse início de redução da taxa de juros que o Banco Central vem fazendo nas últimas reuniões do Copom. Então, apesar de ter um cenário positivo em alguns setores específicos, a indústria, de maneira geral, ainda tem sentido os fortes efeitos da taxa de juros, mas a perspectiva é positiva para 2024. Isso, a economia avançando, a gente torce realmente para que avance mesmo, os empregos cheguem, né, porque a gente precisa. E nós vamos então agora para um rápido intervalo. Na volta você vai ver uma entrevista que o Richard deixou aqui e, enfim, falando um pouquinho mais sobre situações aqui da cidade. Então a gente volta já já, não perca. E para você, né, eu saio agora, o Richard volta amanhã, então até mais, uma ótima tarde. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista. Como comentamos lá no Correio Político, nós vamos ter a presença aqui com a gente ao vivo, Matheus Quintal, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Republicanos aqui em Petrópolis. E vamos abordar então as preparações para o ano eleitoral de 2024. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Richard. É sempre um prazer estar aqui com você. Maravilha. Matheus, vamos começar esse nosso bate-papo falando justamente agora sobre esse novo cargo, digamos assim, como presidente do Diretório Municipal de Petrópolis. Quais estão sendo aí as preparações, as primeiras ações, lógico, visando as eleições do ano que vem? Eu recebi esse convite de retornar à presidência do partido e agradeço muito ao presidente Vaguinho pelo convite, pela oportunidade. Em 2020 fui presidente, a gente fez uma nominata muito forte, 10.947 votos, não fizemos o segundo vereador por 300 votos e obtivemos uma cadeira e a gente volta com uma missão de ter uma pré-candidatura a prefeito forte, que é a do professor Leandro Azevedo, e obtermos o êxito com 3 cadeiras no Legislativo. Então, é uma composição hoje com a prioridade de igualdade para todo mundo. Então, a gente vem aí com a missão de nivelar o partido para cima, mas uma chapa muito forte, com oportunidade para todo mundo se eleger. Perfeito. Ainda abordando essas questões eleitorais, é claro que a gente não poderia deixar de abordar a questão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendeu, por enquanto, o Republicanos aqui em Petrópolis por conta aí de problemas de questões de informações de contas referente a 2019, 20 e 21. Como que isso, de alguma forma, também está sendo enfrentado pela atual gestão, você que assumiu há pouco tempo, justamente para avançar com essas questões, resolver o problema e, lógico, lançar os nomes para ano que vem? O Republicanos no estado do Rio de Janeiro teve a sua alteração, se eu não me engano, em maio ou junho, com a posse do presidente Vaguinho. E assim que tomei posse agora, tive ciência dessa decisão do tribunal, onde ele faz a suspensão do partido em Petrópolis, meramente para que seja prestado as contas que não foram apresentadas. Então, o nosso corpo técnico da Executiva do Rio de Janeiro já está juntando toda a documentação para que a gente possa colocar o partido apto. Acredito que em 45 dias a gente tenha esse entendimento junto, pegando todos os extratos bancários, comprovando que não houve movimentação bancária, para que a gente possa ofertar à Justiça todos aqueles questionamentos que ela tem o direito de saber, mas que não foram feitos na sua totalidade, mas para que a gente coloque o partido no ditado popular redondo para que a gente possa disputar as eleições. Em relação ainda às eleições, Matheus, a gente sabe que esse período, um pouco antes das eleições, ele é muito movimentado, são muitas especulações que são criadas. Como a gente acabou de comentar, o professor Leandro Azevedo, nome já bem conhecido em Petrópolis, é o principal nome hoje do Republicanos, a pré-candidatura em Petrópolis. Como que você vê alguma articulação com algum outro partido, até mesmo pela quantidade de pré-candidatos, pelo menos até agora, que tem esse viés centro-direita aqui no município? A pré-candidatura do professor Leandro Azevedo já nasce muito forte, tendo em vista que em 2020 nós disputamos a eleição. Eu disputei a eleição, ele era candidato, eu também, e também tem um outro pré-candidato, uma pessoa que foi candidata em 2020 e que hoje é pré-candidato a vereador na nossa chapa, que é o Eduardo Silvério, que disputou a eleição também em 2020. Então, é uma união inicial de 3 pré-candidatos. Passado o termo de união,
se torna unidade para que a gente consiga alcançar o que a população espera. Mas nós temos outros nomes muito conhecidos na nossa chapa de vereador, que é o pastor Antônio Brito, conversa conosco e está muito bem alinhado, e esse é um acordo que nós temos com a estadual do partido, que é o único vereador de mandato que virá para o Republicanos, que é o vereador Mauro Peralta. Então, nomes conhecidos da população para que a gente possa aí colocar o bloco na rua quando a justiça assim permitir, mas inicialmente dizer de que o professor Leandro Azevedo realmente é o maior nome que existe hoje dentro do Republicanos, com uma pré-candidatura muito sólida e que a gente vai conversar com outros atores. Mas é uma pré-candidatura que é irreversível, dito isso por mim e também pelo próprio presidente estadual, nosso presidente prefeito Vaguinho. Aproveitando essa ocasião, você comentou também sobre a questão das vagas no Legislativo. Quantas vagas hoje o partido pensa em conseguir para as eleições do ano que vem? E, claro, de que forma, como que está sendo elaborado esses nomes? Você citou já um deles para a gente aqui, inclusive o próprio vereador Mauro Peralta, que já atua como vereador hoje na Câmara. O partido busca algum diferencial justamente para conseguir essas vagas? Richard, eu retornei à presidência do Republicanos para poder dar um trabalho de continuidade que o pastor Antônio Brito, junto com o vereador Mauro Peralta, vinham fazendo na composição de chapa. Então, esse é um trabalho de união entre a gente e hoje os nomes que gravitam em torno do Republicanos são nomes que já foram testados nas urnas, mas assusta muito, às vezes, um pré-candidato de disputar contra quem tem mandato. Então, hoje a gente fez esse acordo, esse entendimento com o nosso presidente estadual e hoje o Republicanos só aceita de mandato. Quem está com o mandato na Câmara hoje, o vereador Mauro Peralta, porque era quem já vinha fazendo esse arranjo junto com o vereador Antônio Brito. Nada mais justo que manter esse acordo. E os outros nomes que já foram testados nas urnas, mas que não estão atualmente no mandato. Então, a gente tem hoje o Lion Rizzo, que hoje é suplente de vereador. Temos uma conversa com o Antônio César, é o nosso vice-presidente, hoje da Executiva. Temos uma conversa com o William Santos, que é suplente hoje no Partido Podemos. Então, é uma nominata muito forte, muito bem estruturada, mas o principal, que todo mundo vai poder disputar de igual para igual. É muito ruim quando a gente tem um vereador que faz 2.500, 3.000 votos e a gente vê uma nominata inteira que se doou, que batalhou e que fez 1.500 votos, mas às vezes fica de fora porque o partido não fez o seu dever de casa de que era nivelar uma nominata justa e igualitária. Então, a gente vem buscando essa igualdade num todo da nominata para que a gente possa disputar uma eleição e elegermos 3 vereadores. Em relação às ações, pensando em Petrópolis, né, nesse caso, então, 2025, hoje, como que você vê em Petrópolis, você que já foi secretário de Saúde em 23 dias, a gente conversou, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate a respeito, já teve cargo também no governo do Estado. Como que você vê hoje em Petrópolis, como que o partido pretende, em qual área o partido pretende levar as suas campanhas, talvez no ponto mais frágil que hoje Petrópolis tem? Richard, apesar do governo do Estado fazer a sua parte, nos deu todo o amparo durante as chuvas, o governo municipal patina muito em relação à entrega ao que a população tem esperado. Quase 50% das lojas fecharam no centro da cidade em referência do ano passado para esse ano. Nós tivemos uma diminuição dos cargos ofertados à população que busca emprego dentro do comércio da nossa cidade. É uma área muito importante que emprega mais de 16 mil pessoas e a gente não vê uma tomada de decisão por conta do governo municipal para que mude esse quadro. Então, a gente quer falar com as pessoas que precisam de emprego, que precisam de trabalho, que precisam gerar renda e de que não querem mais viver sobre o auxílio do governo do Estado ou do governo federal. O maior programa social que a gente pode ofertar à população é o trabalho. E o Republicanos vai trabalhar muito forte em cima disso, junto com trabalho, renda, mas principalmente com educação e com saúde, que a gente sabe que são os grandes gargalos hoje da nossa cidade e que o professor Leandro Azevedo vai ter na sua bandeira de pauta de programa de governo para que a gente mude essa realidade hoje dentro da nossa cidade. Vale lembrar, inclusive, Petrópolis passa por uma situação tanto quanto difícil em relação ao convênio com o Hospital Santa Teresa. A dívida do município, segundo a unidade, é mais de 40 milhões de reais. Além disso, o convênio
com o hospital vai só até março do ano que vem, é um período curtíssimo e ainda não há ali, de fato, uma solução para esse problema. Vale lembrar que o hospital também realiza ali algumas cirurgias eletivas e os atendimentos, por exemplo, de urgência e emergência, a sala de trauma, por exemplo, recebe ali os pacientes, né, no caso as pessoas que se acidentam no trânsito, seja de moto, carro, e é claro que trazer essa dimensão do hospital, que realiza mais de 100 atendimentos por mês, para dentro de Petrópolis, para outras unidades, é muito difícil saber como que isso vai ser adotado então, pela atual prefeitura, o que gera uma grande preocupação na população de forma geral. Aproveitando esse tema da saúde, Matheus, a gente sabe que, além disso, Petrópolis tem outros temas importantes e que são aí de suma delicadeza quando se trata de orçamento, visto as chuvas, por exemplo. Como que está hoje também a articulação do partido com o governo do estado, também com o governo federal, até mesmo para buscar recursos para obras, tanto de prevenção, mas também para as obras que são necessárias ainda aqui no município? Richard, a prefeitura patina, mas não deveria patinar, tendo em vista de que tem um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para esse ano e não entregou tudo aquilo que a população esperava. Tem um superávit de 400 milhões de reais para gastar como bem entendesse, porque não estava previsto dentro do orçamento, que é o superávit do ICMS. Então, a gente vê de que é prioridade. Qual é a prioridade hoje que o governo de Petrópolis, que a prefeitura de Petrópolis tem para ofertar à população? A gente não consegue identificar. Se a gente conseguisse identificar, está muito bom na área da educação, está muito bom na área da saúde, está muito bom no desenvolvimento econômico, a gente tem gerado emprego, a gente tem atraído mais turistas para dentro da nossa cidade, não está nada bom. Então, a gente não consegue identificar uma marca desse governo, tendo em vista de que já é o 4º governo. E a gente fala com muito zelo, com muito carinho, para que a gente não ofenda o lado pessoal, mas na parte de gestão, é uma gestão novamente desastrosa e a gente espera ter esse elo, essa ajuda, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para que a gente consiga colocar mais recursos dentro dos cofres públicos e trazer os nossos turistas de volta. É inadmissível a gente perder, tendo a cidade hoje como o maior orçamento da região, perder para cidades de outras regiões, assim como Miguel Pereira, muito pequena, ou cidades da nossa região, Teresópolis, Nova Friburgo, nada contra, são cidades belíssimas. Mas Petrópolis tem hoje o seu encanto, que é único. Nós deixamos de ser a cidade imperial para ser a cidade cervejeira. Qual é a prioridade que a gente tem? Quanto essas pessoas gastam aqui? Qual é o turismo? Qual é o turista que a gente quer trazer para dentro da nossa cidade? Então, existe hoje prioridades que a gente precisa voltar a vender Petrópolis como uma cidade charmosa e, como diz o nosso hino, quem pensa que é feliz em outra terra é porque não viveu aqui. E quem visita Petrópolis hoje não tem essa certeza de que é muito feliz quem vive aqui. Então, a gente precisa mudar essa realidade e voltar Petrópolis para o cenário nacional como ela nunca deveria ter saído. A respeito sobre esse cenário, por exemplo, o Teatro Dom Pedro segue fechado, são 3 anos aí basicamente fechados. O orçamento do Ministério do Turismo é de mais de R$1 milhão e até o momento as obras basicamente mal começaram. É a 3ª vez que a Prefeitura de Petrópolis informou que faria as obras no local, mas pouca movimentação se vê até o momento. A respeito do nome Leandro Azevedo, Matheus, já participou como em outras eleições para a Prefeitura de Petrópolis e sempre fica ali 3º, 4º, em determinados momentos da eleição chega a 2º, chega a 1º. Como garantir para 2024 pelo menos uma vaga para o 2º turno? Richard, se eu não tivesse sido candidato em 2020 e tivesse apoiado o professor Leandro, ele estaria hoje prefeito. Porque as pesquisas mostravam isso, que se ele fosse para o 2º turno, ele teria sido prefeito de Petrópolis. E, às vezes, por falta de conversa, de diálogo, o que não falta para essa eleição agora, a gente acaba pagando um preço muito caro. Então, a gente decidiu unir esforços, eu, o professor Leandro, Silvério e outros atores que, por hora, pensavam em ser candidatos, mas que estão unindo esforços. Leandro não foi para o 2º turno o professor Leandro não foi para o 2º turno por 204 votos. É muito pouco voto. E a gente
tem a sensação de que a cidade poderia estar hoje com um novo rumo se o professor tivesse sido sentado na cadeira de prefeito hoje. Então, são os detalhes, não vai faltar esforço, tanto da Executivo Estadual como do presidente Vaguinho, não vai faltar esforço nosso aqui em Petrópolis para que a gente faça uma nominata muito forte de vereador e para que essa nominata coloque, junto com outros partidos, o professor Leandro Azevedo no segundo turno. Nosso primeiro desafio é esse, chegar no segundo turno, tendo em vista de que o professor já mostrou que é bom de voto. Fez 23 mil votos em 2020, em 2022 fez 17 mil votos. Então, a população já se identificou com o professor Leandro Azevedo, com as pautas do professor Leandro Azevedo, e a gente quer dialogar com a população no geral. Eu quero frisar, Richard, que a tua fala foi muito importante quanto à questão do teatro, Dom Pedro. A gente tem um prefeito que é do mesmo partido, do vice-presidente da República, e de que essa situação, a gente não vê investimento do governo federal em Petrópolis da maneira como deveria ser. O governo federal tem recurso para poder mandar, mas falta projeto, falta iniciativa do governo municipal para que a gente mude esse quadro. Então, é muito triste a gente ver que existe um elo de ligação, seja pessoal ou partidário, mas não existe de gestão, de entrega e de prioridade. Eu acredito que o professor Leandro Azevedo vai romper essa barreira e vai fazer esse link tanto com o governo do Estado e quanto com o governo federal, sem olhar a política partidária, para que a gente consiga entregar o que a população precisa e principalmente merece. Ainda sobre questões eleitorais, a gente vive um período agora também em Petrópolis em que temos ali, a gente pega os números até das próprias eleições referentes à presidência da República, né, para o Senado, para a Câmara e também dos outros anos em relação até ao próprio município. O Petrópolis tem ali um viés centro-direita. Isso de alguma forma pode facilitar o acesso ao Executivo Municipal devido às pautas que o próprio Republicanos tem? Richard, nós somos um partido conservador, liberal na economia, mas a cidade de Petrópolis demonstra na sua eleição federal de que vota sempre com a direita, centro-direita. E engraçado porque nas suas eleições municipais, das últimas 6 eleições, a esquerda venceu 5 vezes a eleição municipal. Então é uma eleição muito personalizada, de que a pessoa vota no que ela acredita no que o candidato está falando. O nosso objetivo hoje é fazer com que a população petropolitana tenha contribuição dentro do nosso plano de governo, que ela se sinta parte de um possível governo do professor Leandro Azevedo, para que a gente consiga ter êxito. Mas o Republicanos é um partido muito bem estruturado, muito bem fincado na sua ideologia, que é de centro-direita, e a gente tem muito orgulho de poder participar nesse partido que é dirigido pelo presidente Vaguinho e pelo presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira. Então, nosso desafio hoje é esse, fazer com que a população olhe no Republicanos e principalmente no professor Leandro Azevedo, tudo aquilo que ela espera para poder mudar a nossa cidade. Em relação ainda a questões relacionadas a articulações, Petrópolis hoje também tem outros nomes fortes até para a prefeitura, entre eles o vereador hoje Ingo Ramos, que atuou como prefeito interino e aproveitou esse período para, de alguma forma, mostrar um certo trabalho dentro do Executivo Municipal. Além disso, outros nomes como o deputado federal agora licenciado, que atua na Secretaria de Economia do Mar, o deputado Hugo Leal. O peso do governador, uma indicação do governador também pode interferir na nominata do Republicanos ou é algo fora de questão hoje? Richard, a pré-candidatura do professor Leandro Azevedo, ela nasce num anseio da população. E eu volto a dizer de que a pré-candidatura do professor Leandro Azevedo, ela é irredutível. Ela é uma pré-candidatura para quando a Justiça Eleitoral abrir o prazo, nós inscrevemos o professor e ele ser candidato. A gente respeita muito os outros pré-candidatos. Existe um diálogo hoje com 2, 3, para que, caso queiram encampar a campanha do professor Leandro Azevedo, assim façam. Mas que, principalmente, a gente consiga dialogar, se não for possível, para que a gente consiga dialogar e entre numa eleição alinhado, para que, caso ocorra o segundo turno, para que quem for para o segundo turno, a gente consiga obter o apoio. Mas, de uma forma muito clara, a gente é muito grato ao governador Cláudio Castro, a tudo que ele fez pela cidade. Ele tem o direito de escolher o candidato dele. A gente queria muito que fosse o professor Leandro Azevedo,
mas se assim não for, a candidatura do professor Leandro Azevedo continua até o final. Você comentou sobre 2, 3, pode falar quais são? Não tô autorizado. Tá certo. Matheus, alguma outra informação que você talvez queira ressaltar, algo para a população ou até mesmo sobre o partido, antes da gente finalizar essa entrevista? Só frisar de que a gente vem trabalhando muito e a partir de janeiro o professor começa a ir para os bairros de uma forma itinerante para que comece a construção de uma ideia de plano de governo de acordo com o que a população precisa. É muito ruim quando a gente escreve algo que a população, sem escutar a população, ou algo que a população não precisa naquele momento. A gente precisa ouvir o morador que sai lá da posse, que fica às vezes 3 horas para chegar no centro da cidade, num transporte caótico, onde a prefeitura diz que vai resolver e não resolve esse problema. A gente precisa ouvir o pequeno comerciante no centro da cidade que tem as suas dificuldades, que pegou a linha de crédito com a AGRIO, que teve ajuda do governo estadual, do governo federal, mas não tem ajuda do governo municipal. A gente precisa desenhar um plano de governo ouvindo essas pessoas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então a população petropolitana não se assuste se vê o Republicanos no seu bairro, com uma mesinha, professor pronto para poder conversar com as pessoas, que é isso que a gente quer. Ouvir a população petropolitana e mudar o quadro da nossa cidade. Perfeito. Matheus, obrigado pela presença aqui com a gente, agradeço, por trazer aqui um pouquinho a respeito do partido e falar sobre essas movimentações que começam ano que vem, mas ano que vem já está logo ali, né? Um período que corre rápido, ou seja, é muito processo, é muito trabalho para acontecer e é claro que a gente vai acompanhando tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Richard. Obrigado a todos que nos assistem. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, no Amigo Office, que é o podcast de Milson Amigo Office dessa semana aqui da TV Correio da Manhã.